Muito bem, gente, senhoras e senhores, para você que acompanha sempre o canal do Vaqueiro, hoje recebendo a máquina da informação, Cleiton Santos. Cleiton, bem-vindo, viu, cara, ao canal do Vaqueiro. Sinta-se em casa, você saiu de casa e está em casa. Bem-vindo aqui para você que acompanha, curte, gosta, claro, de valorizar o que é nosso. Quem é? Para os nossos amigos internautas, Cleiton Santos. Mas primeiro, fique à vontade para se apresentar, mas eu quero hoje saber a sua história de vida. Bem-vindo ao fogão de lenha, já está pegando fogo, viu? Já viu ali a pergunta, né? Daqui a pouco Cancampia, viu que você está em casa. Cleiton, bem-vindo, cara. Eu costumo brincar muito com você, que é um cara que eu tenho uma grande afinidade, praticamente um irmão na comunicação. Aqui nessa mesa, mais o Vaqueiro, vão passar vários comunicadores. É um quadro novo, né? Bate-papo de locutor. Quem não quer escutar a história de vida do locutor? A gente que conta tantas as histórias, hoje é o dia de a gente saber a história desse homem, esse cara maravilhoso aqui da Cidade de Glória. Aprendi a gostar há muito tempo, mas hoje é dia dele falar sobre ele. Cleiton Santos, bem-vindo ao canal do Vaqueiro, bem-vindo ao Café com o Vaqueiro, e fala pra gente aí, quem é o Cleiton Santos? Bom dia, Cléo Marcos, bom dia aos nossos amigos que acompanham o seu canal, o canal do Vaqueiro, que é sucesso. Boa tarde, boa noite, enfim, todos os horários que as pessoas forem nos acompanhar através deste vídeo. Cleiton Santos, tem 36 anos, é casado com Tamires, pai de Luiz Fernando e Luiz Gustavo. Trabalho na comunicação há um bom tempo, comecei no carro de som, tive uma oportunidade de ser comentarista de um programa esportivo na FM Boca da Mata com o grande Walter Freitas. De lá, surgiu uma oportunidade também de fazer um programa no mesmo segmento na FM Sertaneja, daqui a pouco eu quero contar um pouco mais sobre essa história. E aí fiz programa de jornalismo também em algumas emissoras que a gente vai ter a oportunidade de falar. Sou o cara que sou muito verdadeiro naquilo que falo, naquilo que penso, e às vezes acabo pagando um preço muito alto por ser verdadeiro. E a gente sabe que no meio da comunicação, quando você é verdadeiro, você paga um alto preço. Mas eu sempre satisfeito, feliz, porque tenho a minha consciência tranquila e limpa, que estou fazendo aquilo que realmente Deus conhece o meu coração, Cléo Marcos. Legal, esse é o queridão filho do Zito, rapaz, um cara que a gente gosta demais aqui em Glória. Hoje ele é só agora, como se diz, caminhador, só vejo ele fazendo caminhada, né? Mas é ex-taxista, o Zito, que é um cara incrível. Até por sinal também fiz o convite para ele estar com a gente hoje aqui, mas por motivo pessoal não pôde estar, mas fica o convite aberto, Zito, para na próxima roda de radialista, que o Cleiton um dia vai participar comigo aqui sim, sabe o quê? Como está passando um por um dia eu vou colocar em uma mesa grande todos juntos para a gente bater um papo sobre a comunicação. Bacana? Cleiton, ó, na sua profissão de comunicador, não posso fugir dessa pergunta porque são três amores reunidos em um ser humano só. O Cleiton gosta do esporte, o Cleiton gosta do jornalismo e o Cleiton gosta da política, né? Entre esses três aí, esporte, política e jornalismo, o que é que você se acha mais acentuado, se sente mais em casa? Qual é ou todas é a sua praia? Fala pra gente. Era até para ter dito sobre isso na apresentação, né? Que também fui jogador de futebol, cantor de banda e também trabalhamos na política. Mas olha, Cléo Marcos, por incrível que pareça, né? Eu iniciei a minha trajetória no rádio, no programa esportivo. Amo demais isso, mas com o passar dos anos, depois da primeira oportunidade de apresentar jornalismo, eu me identifiquei. Me apaixonei pela profissão, pela comunicação no jornalismo, porque nos dá a oportunidade de ter aquele contato direto com o nosso ouvinte, com o povo, ajudar as pessoas através do programa, quando você leva de uma forma séria. Então, assim, o jornalismo para mim hoje é o carro-chefe, é onde eu mais me identifico. A política é uma questão que está dentro da gente também, né? A gente também que trabalha na comunicação é convidado para esse meio, para fazer campanhas eleitorais, mas confesso que política é mais a necessidade de ser o pai de família, de ter que levar o sustento para a família, até mesmo do que eu gosto. Porque a gente sabe que quando a gente toma um partido político, a gente acaba aqui gerando desentendimento com algumas pessoas por não quererem aceitar a sua opinião, não aceitar os seus motivos de estar trabalhando para alguém, e acaba que, às vezes, criticando você sem mesmo ter conhecimento de fato do que ocorre nos bastidores. Então, a política não é muito aquilo que eu tenho para mim como paixão. E já o jornalismo, sim, o jornalismo, como eu falei, o jornalismo verdade, o jornalismo que leva realmente a verdadeira informação e que dá a oportunidade das pessoas participarem diretamente com você. Muito bem, o Cleiton Santos, você vê, né? Respostas objetivas, né? Aí quem tem, se você der essa xícara e mandar ele fala o dia inteiro, ele sabe como é o sistema do programa, está reduzindo as respostas. Parabéns, Cleiton, você é muito inteligente, pegou ligeiro, ó. Cleiton, dificuldades, todos nós passamos em todas as profissões, não tenha dúvida, o mecânico, o pintor, o eletricista, e não diferente também dos comunicadores. Por alguma dificuldade, já passou em sua mente alguma vez em desistir dessa sua paixão que é comunicar?
Olha, acho que na minha penúltima saída da FM Sertaneja, eu fiquei muito triste, né, com a comunicação. E eu pensei que jamais voltaria a trabalhar em emissora de rádio. Acho que foi o pior momento para mim, né? Eu perdi totalmente aquele estímulo, aquele gosto por algumas coisas que aconteceram nos bastidores, pela questão que a gente sabe que envolve muita política na comunicação. Às vezes, quando você fala que desagrada os poderosos, né, os grandolas, como eu costumo falar nos meus programas, você sofre aquela perseguição de bastidores que acontece, isso aqui todo mundo sabe. E cheguei um momento de pensar em realmente não voltar mais para o rádio, me desestimulei, até que em um carnaval passado aí, o Gilson da Iprovide, um abraço para ele também, que tenho certeza que ele vai assistir, ele me ligou falando se eu tinha vontade de apresentar um programa de jornalismo, se eu estava preparado. Eu até brinquei com ele que não acreditava mais nisso, mas que nasci pronto. E aí, se precisasse começar amanhã, eu começaria hoje, imagine amanhã. Então, assim, voltei e resgatei aquele estímulo novamente pela aquela paixão da comunicação, porque nós trabalhamos, não é pelo dinheiro, as pessoas acham que radialista, comunicador, ganham rios de dinheiro, e não é assim. A gente faz mais por amor, pela profissão, pela comunicação e pelo ouvinte, né? Que nos dá esse respeito, esse prestígio. Então, a comunicação é realmente apaixonante. Quem faz sabe do que nós estamos falando, Cléo Marcos. É verdade, eu fiz essa pergunta porque um dia, eu conversando com o Cleiton, que eu converso bastante com ele, e quando ele chegou a um ponto a dizer para mim que estava até pensando em parar, cara, eu tenho para mim que eu fico arrepiado, é uma das maiores dores para o comunicador dizer que vai parar. Aquilo então teve um motivo, então a gente sempre pede a Deus para que as pessoas não coloquem empecilho no que você faz por amor, no que você faz para ajudar o próximo. E está aqui o Cleiton Santos, que mesmo pensando em desistir, mas Deus não deixou, porque sabia que ele tinha um propósito e ainda tem muita coisa a ajudar tanto a sociedade também quanto a família dele. Essa foi a minha pergunta, mas eu quero fazer uma pergunta de um comunicador que passou aqui no meu canal. Ele disse: Cléo, você não fez para mim essa pergunta, mas eu faço questão de você fazer para todos os locutores que passar aqui. Essa pergunta é de Walter, que vai para você e que vai ser para todos os comunicadores. Quem foi o primeiro radialista ou a primeira pessoa que te deu um microfone? Qual foi a sua primeira oportunidade? E um cara também que você se baseia, se espelha bastante nele na comunicação. Pode ser um ou dois. É uma excelente pergunta. Eu tenho que falar em duas pessoas, porque teve uma situação primeiro, que foi o carro de som, que ainda como criança, ali no bairro de Vinéia, o carro de som, inclusive, foi do ex-político Grissério Menezes, né? E quem trabalhava na época era o grande Abel Alves, que ainda hoje é um grande comunicador. Um abraço, Abel. Trabalha na Princesa, em Itabaiana, e é um cara realmente também que a gente tem uma grande amizade, um grande respeito. E eu costumo sempre falar isso, né? No carro de som, e a primeira oportunidade de falar um microfone, né, foi de fato o Abel Alves, quem deu ao Cleiton Santos essa oportunidade, também ao Vônei Rangel. A gente tinha o maior gosto do mundo quando o carro de som passava lá no bairro. Nós corríamos para a porta do carro, ele colocava o microfone para fora um pouco do carro e a gente falava uma coisa simples, mas saía numa alegria imensa. Então ali despertava em mim, no Vônei Rangel, o desejo talvez de ser comunicador, e se tornamos depois. O Vônei Rangel é um amigo de infância, Cléo Marcos. Ele sempre fazia microfones com um pedaço de pau, com a tampinha de desodorante. Vou trazer o Rangel aqui também. E me estimulava também a seguir os passos dele, porque ele era mais velho e acho que foi o meu primeiro amigo, na verdade, foi o Vônei Rangel. E a gente brincava muito com isso. E eu jamais deduzi, imaginei que um dia nós chegaríamos na comunicação. Hoje eu encontro o Vônei Rangel trabalhando, fazendo comunicação, e eu também. Então, é uma coisa que já estava lá na essência da infância, né? E o segundo comunicador importante na minha vida, e aí é a questão de rádio já, e é um cara que é muito semelhante a você, Cléo Marcos, que é Walter Freitas. Walter Freitas, ele é um comunicador que, na verdade, nós precisamos mais de pessoas como o Walter e como você. Pessoas que não têm medo de ninguém crescer, de ver alguém crescer. Pelo contrário, vocês ficam felizes quando vê alguém crescendo. E é isso que o nosso meio precisa. E o Walter me chamou para ser comentarista esportivo na FM Boca da Mata. Eu nunca tinha entrado em uma rádio. Eu ainda muito, muito novo. Virei comentarista esportivo, aprendi muito com ele na comunicação de carro de som, em campanha eleitoral. Ele disse que eu sou um filho dele, né? E, na verdade, eu aprendi muita coisa com ele mesmo. Ele me deu as maiores oportunidades em programa. Eu estava fora do ar, Cléo Marcos. O Walter me convidou para um programa de esporte na internet também. Foi o primeiro programa que eu fiz na internet. Foi com o Walter Freitas, também um programa esportivo. E eu agradeço muito a ele, porque ele tem esse olhar, essa visão realmente de dar oportunidade aos comunicadores. Eu acho que a maioria em glória passaram pelas mãos dele, realmente, de fato. Tá, agora o mais novo é o Gustavo, né, que está lá também na Rio com ele. Enfim,
Ele é um cara diferenciado, como você também, eu já disse aqui. Falar de Walter hoje nessa questão de oportunizar as pessoas, eu estou olhando para você também e digo a mesma coisa. E o que eu digo é isso, o Ivan Machado. A gente conversa muito. Ivan Machado é outra pessoa que eu tenho uma grande admiração. É um cara que tem um dom nato. E com o dom, você fez ele se profissionalizar, ajudou ele a ter o direito de trabalhar, né, de forma correta no rádio. E ele está até hoje trabalhando em várias emissoras, com o talento que Deus deu a ele, com o dom que Deus deu a ele, mas ele precisava se especializar. E assim ele fez, graças a você também, que ajudou muito. Então, a gente tem que ser grato. Então, eu comparo muito o Walter com você. Para mim, quem me deu a oportunidade no rádio foi o Walter Freitas, mas o Cléo Marcos Lima se identifica muito, eu acho, talvez por ter tido esse acesso a Walter, você pegou o melhor dele, que foi justamente essa questão de não ter inveja, de não ter olho grande, ao contrário, de querer ver as pessoas bem crescendo na profissão. Muito bem, esse é o Cleiton Santos, viu? O objetivo, em 3 perguntas, ele já rapidão matou a charada, viu? Cleiton, então, hoje aqui, né, já o fogo ali tá pegando fogo, a chaleira ali tá esquentando, que tem uma pergunta ali que vai... Eu vou saber se ele foge da real ou não. Ele primeiro vai pegar a pergunta, vai ler. Se ele falar, não, Cleo, não quero, pronto. Ele vai devolver lá. Se ele dizer, não, Cleo, eu topo, não fujo da raia, não. Vou falar. Então, ele vai e fala. É com ele. Não vou nem perguntar para ele. Ele mesmo que vai fazer a pergunta para si. Cleiton, será que vai regar ou vai falar? Primeiro eu quero parabenizar, vamos ver, né? Quero parabenizar você pela essa belíssima estrutura do seu estúdio aqui. Você faz tudo que você faz, Cléo Marcos. A gente observa que você faz com amor aquilo que está fazendo. E é impressionante, né? Cada detalhe que a gente observa aqui no cenário, desde a minha chegada hoje, eu fico impressionado. E esse cenário aqui, esse fogão de lenha, que é a coisa mais linda do sertão, é o café, o bolo, enfim. Parabéns mesmo por proporcionar a gente da comunicação, os artistas também aqui da nossa região, essa oportunidade de também contar um pouco da nossa história, falar do nosso trabalho. Isso é algo raro na comunicação, isso é um momento ímpar para cada comunicador. Então, eu estou muito feliz de estar aqui hoje com você, batendo esse papo. Como você falou de sertão, daqui a pouco, né, a gente vai saber o porquê ele também lá na capital, ou quando vai para a parte do Agreste, é denominado sertão. Daqui a pouco você vai falar isso para a gente, viu? Agora eu quero saber, Cleiton, ó, sua história como locutor no rádio é sensacional. Quem conhece o Cleiton, ele é muito viciante. Cleiton é um cara muito envolvente. Aí na Show do FM, pessoal, Cléo Marcos, eu me sinto, eu fico arrepiado, quando eu estou ouvindo seu programa, como se você estivesse dentro da minha casa, sentado comigo, é um negócio muito íntimo. E Cleiton também consegue transparecer isso. Então, Cleiton, quando começou sua história no rádio, qual foi sua primeira rádio e quais rádios você já passou e na qual rádio atualmente você está? Fala um pouco aí sobre a sua passagem nas rádios e na qual atualmente você está atuando. Essa parte agora é um pouco mais longa, né, a resposta. A minha primeira oportunidade na comunicação no rádio foi na FM Boca da Mata, o qual também tenho muita gratidão por ter aberto as portas para mim. Manda aqui um abraço para o Jorge Santana, para a Ana Góes, para os filhos Lucas e Matheus, que na oportunidade que tive de trabalhar na emissora, gostavam muito de estar lá presente no estúdio, sempre levavam um cafezinho para mim, o café que não é requentado, como aqui. E a Boca da Mata abriu essas portas inicialmente através de Walter Freitas, como já falei aqui, e em seguida eu assumi o comando do programa. Como eu nunca tinha apresentado no programa, eu tive que convidar o meu amigo Vone Rangel para fazer aquela abertura inicial. Olha os homens de novo aí junto. Aí. Então, o Vone Rangel fazia a abertura do programa até eu criar gosto, aprender, né, a apresentar uma abertura de programa, e depois, graças a Deus, eu consegui, né, mas agradeço ao Vone Rangel também, que foi muito importante nessa primeira parte aí do rádio. E a FM Boca da Mata também marcou minha história, porque eu também tive a oportunidade de ser repórter por um tempo de Carlos Dias. Carlos Dias que se confunde a imagem do Fala Sertão a Carlos Dias Fala Sertão e a própria FM Boca da Mata, né? Foram muitos anos aí à frente de um programa, e eu costumo dizer que o sucesso ele não é tão difícil chegar. O difícil é você manter o sucesso. É você passar, como Carlos Dias passou mais de 16 anos na FM Boca da Mata, e ter a audiência que ele conseguiu manter durante todos esses anos. Então, é outro grande profissional também aqui da nossa região, que faz um grande trabalho também no jornalismo, né, e sempre com ética, que é o mais importante e que é raro também na comunicação. Carlos Dias sempre trabalhou de uma forma ética no programa de jornalismo da FM Boca da Mata, hoje está na Show do FM, né, e continua com o mesmo estilo, sem agredir ninguém, sem atacar ninguém, que é o mais bonito do profissional. Então, a FM Boca da Mata tem essa parcela de contribuição na minha carreira, né, como apresentador, como locutor. Mas, outra situação que me marcou muito, Cléo Marcos, foi a minha ida para a FM Sertaneja, que foi a minha segunda emissora, na verdade. A FM Sertaneja, eu estava um dia em casa, você me ligou e perguntou se eu tinha interesse de ir para a FM Sertaneja. Você pegou o seu carro, me chamou, a gente foi até a emissora, conversamos com o Valmir Andrade. Eu me recordo que no dia ele disse, vamos ver aí um dia para encaixar você no horário. Realmente a rádio tem uma excelente programação, grandes profissionais, inclusive trabalham em grandes emissoras hoje.
E ele falou assim para mim, vamos ver aí. E você foi que me deu esse apoio, que me levou lá, me apresentou para o Valmir Andrade. E aí eu me recordo que no primeiro programa que eu apresentei de esporte, com a turma lá, com os meus amigos que sempre acompanharam, o Valmir Moreno, né, o Hélio Batista também foi comentarista há muito tempo comigo, e outros. O Valmir Andrade costuma dormir cedo, você sabe que ele apresenta um programa matinal, né? E ele dormia cedo, tinha hábito, e ele acompanhou o programa nesse dia. E antes de terminar o programa, ele subiu lá no estúdio, esperou acabar o programa, e ele chegou para mim e disse na frente dos comentaristas que me via mais dias naquela emissora. E eu não entendi na hora o que ele queria falar, e depois ele disse, eu vejo você num programa jornalístico. Eu olhei assim, está doido, Deus me livre numa hora dessa, porque eu sei da responsabilidade que é um jornalismo. Você precisa mudar o seu dia a dia de vida, você tem que se abdicar de várias coisas, evitar andar em determinados locais, tem que se programar, tem que estudar, tem que ir atrás da informação, e é realmente uma responsabilidade que só tem noção quem faz o jornalismo. Mas eu topei depois, uma semana depois ele me convenceu. Então, assim, a FM Sertaneja para mim, e o Cléo Marcos Lima e Valmir Andrade, foi que mudaram a minha história na comunicação. Né? Porque, primeiro, você que teve, assim, viu aqui a oportunidade de me levar para lá para fazer um programa esportivo, me deu essa oportunidade de conhecer o Valmir Andrade, e o Valmir Andrade por ter acreditado em mim a responsabilidade de conduzir um jornalismo da emissora. Então, assim, a minha história no rádio mudou nesse momento. Cléo Marcos Lima convida a Cleito para ir até a FM Sertaneja, apresenta o Valmir Andrade, apresenta um programa esportivo, e o Valmir Andrade ali rapidamente me coloca para o jornalismo. E eu ficava pensando, como é que eu vou apresentar um programa de 2 horas, falando em 2 horas? Eu sei que eu falo muito, mas em 2 horas de programa, o que é que eu vou encontrar de informação para falar? E aí comecei a fazer o meu estilo de apresentar, as pessoas começaram a gostar. O Valmir Andrade disse que nunca viu um apresentador de jornalismo conseguir agradar todos os lados políticos de uma cidade, e ele dizia, você tem um respeito dos 2 lados aqui de Feira Nova. E eu tomei gosto pela coisa depois, porque eu vi que através do jornalismo eu poderia ajudar as pessoas. E assim eu fiz, as oportunidades que eu tive. Nós temos uma história de uma casa construída com uma campanha feita lá na emissora, Cléo Marcos. Né? E eu fico muito feliz às vezes que eu consegui ajudar as pessoas através de um aparelho respiratório, de uma cadeira de roda. Tudo isso nos engrandecia como ser humano. E eu fiz muito isso na FM Sertaneja. E da FM Sertaneja, né, eu apresentei durante o período um programa na Aquidaban FM também, o qual mando um abraço ao Leno. Inclusive, estou agora estudando com a filha dele, né, que é uma pessoa maravilhosa também. E a Milena Rocha, que é filha do Leno, também da FM. E assim a gente foi entre idas e vindas, voltei para a FM Sertaneja. Demorou-se quase 8 anos para retornar um projeto na FM Boca da Mata Esportivo novamente, mas amo demais também. Inclusive, hoje é conduzido por Marcos Santos e Cleverton Souza, o Aécio Filho. São pessoas que eu tenho um carinho muito grande, porque me ajudaram muito também na comunicação. Aí, Cléo Marcos, eu estava na FM Sertaneja, né, tomei a decisão de sair da emissora. Em menos de uma semana, eu voltei, com uma semana, na verdade, eu já tinha decidido voltar para o rádio, porque quando eu coloquei a nota, né, dizendo que estava fora da FM Sertaneja, o Vânio Mix disse, rapaz, queria eu ter condições de contratar você para aqui para a Sertão FM. E eu já tinha visto a Sertão FM em algumas fotos, e eu ficava numa vontade de conhecer aquela emissora muito grande. E eu disse, o que é que está pegando para que eu vá para aí? Ele disse, dinheiro, eu não tenho condições. Cléo Marcos, quando eu disse que ia topar o desafio da Sertão FM, eu acho que 80% das pessoas me chamaram de louco. Primeiro, você sabia como estavam as condições da rodovia Monte Alegre a Porto Folha, que estava realmente péssima. E segundo, pegar transporte coletivo, Coppertaus, né? E viajar todos os dias para aquela cidade. E as pessoas só colocaram as dificuldades. E eu não olhei isso. Eu topei o desafio. Foram 4 meses na Sertão FM. E foi impressionante o quanto eu pude ajudar a emissora. A direção, tenho certeza que sabe muito bem disso. Como a emissora também me ajudou. A emissora me mostrou para o estado de Sergipe. E eu conversava com o Evilásio Lima esses dias, eu dizia para ele, eu nunca deixarei de agradecer a oportunidade que a Sertão FM me deu. Fui muito bem recebido por Vânia, muito bem recebido por Soiane, esposa dele, por Peterson, filho dele, e por todos os profissionais que lá estão. Fiz amizade com Toninho Barão, enfim, se eu falar o nome de todos aqui, a gente acaba até esquecendo. O João Alves, a voz de bronze, o próprio Evilásio Lima, enfim, foram pessoas importantes da minha estadia naquela emissora, Cléo Marcos. E realmente foi um elo muito grande, apesar do pouco tempo, de 4 meses, foi algo realmente surpreendente o que aconteceu comigo ali. Aprendi muita coisa no jornalismo da Sertão FM, né? Foi muito intenso esse período, e aí me apaixonei pela emissora. E também sou muito grato ao Vânio Mix pela oportunidade que me deu naquela emissora.
E eu saí da Sertão FM também. Eu não gosto de entrar nesses detalhes, né? Saio um pouco triste também, porque toda vez que você sai de uma emissora que não é por sua escolha, de fato, você vai sair triste, né? E foi a única emissora que eu saí da rádio tirado. Vou fazer uma revelação aqui, porque eu ouvi de algumas pessoas. Exclusiva, viu, essa? Eu ouvi de algumas pessoas num grupo de WhatsApp, que inclusive quem mandou para mim, vou até lhe dedurar, viu? Foi o William Lima. Ele viu uma conversa sobre mim em um grupo de WhatsApp. Alguém disse assim, a 5ª emissora dele no ano. Eu digo, rapaz, diga para esse cidadão aí que eu não conheço ele, que se você vai para a 5ª emissora no ano é porque você é bom. Se você não fica desempregado, não passa 2 dias desempregado, é porque você é bom. Então, se a gente está ali, eu não gosto de usar isso não, mas tem horas que a gente precisa responder algumas pessoas. E aí, eu saí da Sertão FM e eu fiz um trato com Deus, Cláudio Marcos. Isso aqui, eu fico realmente emocionado, porque eu disse, Deus, eu quero que o Senhor abra uma porta para mim até sexta-feira. Você sabe que é você chegar para Deus aqui em oração e dizer assim, eu quero que o Senhor abra uma porta para mim até sexta-feira. E você, na terça-feira, recebeu uma ligação de Aracaju. E na quarta-feira, você está em Aracaju. E o maior disso tudo, gente, quando a gente fala de rádio jornal, é a mesma coisa de falar de uma história como a Rede Globo. Talvez seja pioneira no nosso país, né? Teve a TV Tupi, é óbvio, mas a TV que ficou conhecida no todo o país foi a Rede Globo. E a Rádio Jornal é a Globo do Nordeste. E quando eu tive a oportunidade de chegar em uma emissora do porte da Rádio Jornal, ali, para mim, foi o ápice da minha vida como comunicador. O próprio Nelson Piquet, que gosta muito de rádio, falou isso para mim. Você não tem noção onde você está. E eu também não acreditava que um dia eu poderia chegar em uma emissora daquele porte, Cláudio Marcos, e me deparar com os profissionais que eu me deparei. Eu encontrei Augusto Júnior, que é uma lenda do rádio. Ninguém pode apagar a história que o Augusto Júnior tem na comunicação. A Rádio Jornal e o Augusto Júnior se confundem a sua história. Encontrei o Wilson Tavares, aquele cara dos plantões esportivos, da voz marcante do esporte, que assim, eu acostumava, e depois eu estava ali em um estúdio, ele gravando, eu vendo ele ao vivo, ele gravando aqueles comerciais, que eu ficava tentando imaginar como era aquele comunicador. Encontrei Joey Feitosa, uma voz marcante da música internacional, enfim, é um cara realmente extraordinário, um cara muito gente fina. E conheci também o Tony Chocolate. Tony Chocolate é uma figura, inclusive tem uma pergunta que você quer saber, como foi que eu fui intitulado de Sertão, e ele entra nessa história. E eu cheguei na Rádio Jornal, Cláudio Marcos Lima. Eu jamais projetei isso para a minha vida. Quando eu saí da Sertão FM, eu confesso para você aqui, para as pessoas que irão nos assistir, que eu deduzia uma Xingó FM, um FM Boca da Mata, uma Xodó FM. Né? As pessoas dizem, você não tem vontade de trabalhar na Xodó, não? Quem é que não tem? Lá atrás eu tive algumas oportunidades, mas dei ouvido ao cenário político. Né? O tempo passou, mas a gente nunca deve fechar portas. A Xodó FM é uma grande emissora, uma grande rede de emissoras, que eu respeito muito, né? Mas tudo no tempo de Deus. Se for para acontecer, um dia vai acontecer. Eu quero saber, você passou por uma rádio que para mim é bom para o currículo. Né? Passei pelas grandes, né? Tem umas que faltam ainda. Quem sabe amanhã, né, Cláudio Marcos Lima? Gente, que fique bem claro, estou muito feliz na FM Itabaiana, viu? Mas estou falando aqui que a gente não pode esconder o coração. E aqui é um papo de locutor, é coisa de... E nós estamos aqui falando de verdade. Verdade, não é aquele negócio, sabe, vou falar isso para agradar fulano e tal, não. Todo mundo conhece o perfil do Cleiton e sabe o jeito dele tratar as coisas como é. Isso, e aí eu fui para a Rádio Jornal, da Rádio Jornal recebi um convite para retornar ao Sertão, para a Rio FM, através do Teixeira Caminhões. Me balançou muito esse convite, porque eu estaria perto da minha família, sabe Deus o que eu passei, os meses que estive também em Aracaju, em um apartamento só de rádio, para apartamento para rádio, longe da minha família, e foi muito duro para mim, eu não estava talvez preparado, e aí voltei para o Sertão, né? Voltei para a Rio FM de Porto da Folha, para a Rádio Comercial de Porto da Folha, e aí fiquei um pequeno período, foi a coisa mais rápida da minha vida, 23 dias, passei apenas 23 dias, as pessoas, o que foi que aconteceu? Eu disse, rapaz, olha, aonde eu chego, eu digo logo, o programa é do meu jeito. Ou é do meu jeito, ou não funciona. Né? E aconteceu uma cena lá antes de iniciar um programa, eu não concordava, porque já tinha acontecido algo semelhante alguns dias anteriores, e eu peguei simplesmente e disse, olha, estou fora, estou indo embora agora, antes de começar o programa, acho que faltavam umas meia hora para começar o programa, peguei meu carro e vim embora para a Glória. Né? E disse, meu Deus do céu, estava lá em Aracaju, programa fazendo um grande sucesso, balanço geral, e agora? Quando de repente eu recebo, né, o convite de Ricardo Marques, que na minha opinião... Para retornar para o jornal de novo? Isso. O Ricardo Marques é um dos maiores jornalistas de bancada da TV Sergipana, né, por muitos anos comandou o Jornal da TV Sergipe, trabalhou na TV Atalaia, hoje vereador por Aracaju.
Ricardo Marques é um ser humano fantástico, Cléo Marcos Lima. Você precisa ter contato, mas conhecer ele para você ver que ele tem uma essência realmente de ser humano de verdade. Trabalhador, atuante, incansável. Eu me lembro do Irã, Luva de Pedreiro, com ele, porque ele é incansável. Está todos os dias nas ruas de Aracaju, cobrando, fiscalizando enquanto parlamentar. E um jornalista sério, de ética, né, responsável. E quando ele me convidou, eu achei que era para fazer reportagem, estava feliz da vida. Aí ele disse, não, você vai dividir bancada comigo. Aí, meu Deus, eu olhei assim, eu mereço tudo isso, essa honra de trabalhar com um cara desse gabarito, com um profissional como esse. E por muitas vezes substituí ele, porque ele tinha muitos afazeres, acabei apresentando o programa várias vezes. Houve um episódio lá, ele acabou que entregando o horário, encerrando também nossa segunda passagem pela Rádio Jornal, o qual também eu tenho uma gratidão muito grande para o José Arinaldo Filho, porque ele é um cara realmente extraordinário. Ele me deu a oportunidade, acreditou no meu trabalho, me deu essa chance de falar para o estado de Sergipe, para a Bahia, para Alagoas, né, para Pernambuco. A Rádio Jornal realmente é um canhão, a gente precisa respeitar a história daquela magnífica emissora de rádio. E, José Arinaldo, eu sou muito grato ao senhor. Eu não posso falar sempre de todo mundo da Rádio Jornal, mas um abraço para o Luciano Tavares, né, que me acolheu muito bem, o Ivan Tavares, são irmãos, fazem um grande trabalho na emissora. O Zorra, que é o motorista José Arnaldo, é um cara realmente que se tornou um grande amigo para mim, um irmão. Né, Alderi, seu Carlito. Enfim, eu fã dessas pessoas. E tive uma oportunidade também de trabalhar com uma pessoa sensacional, Cléo Marcos, que é a Luzia Teles. Ela é redatora da TV Atalaia e ela era a nossa produtora lá. E eu me identifiquei muito com o profissionalismo dela. Ela é uma pessoa realmente extraordinária, um ser humano fantástico. Brigávamos às vezes, mas eu sou muito grato por ter tido essa oportunidade de trabalhar com ela. E aí, quando não deu certo na jornal, eu voltei para o sertão, né, mas as coisas comigo é muito rápido, Cléo Marcos. E Deus abre portas de excelência, né? Mas uma coisa que eu vou revelar aqui também, eu sempre Opa, exclusiva, vamos lá. eu Bota sempre aí. pedi a Deus, não é com egoísmo, com arrogância, com nada disso, mas que só abrisse portas para mim através do meu potencial, da minha capacidade enquanto comunicador. Eu não queria entrar em emissora de rádio nenhuma apadrinhada por político, para dever a minha cabeça político. Eu sempre tive isso comigo. Na jornal, foi Edilson Souza, que eu acabei não falando aqui. Edilson Souza, rapaz, que ser humano também, como você, que tem visão. Ele me ouviu alguns áudios meus, e foi ele que me indicou para a Rádio Jornal, que tinha me indicado para a FM Itabaiana da outra vez. E Edilson Souza é uma peça muito importante nessa minha carreira. Ele me ajudou muito. A gente tem um bom entendimento como amigos também. E aí, o que é que acontece? A gente volta para o sertão, aí começa a se especular, vai para tal emissora, vai para tal emissora. E aí eu recebi o convite do José Carlos Machado, né, o qual manda um abraço para ele também, e é uma pessoa realmente fantástica, já tinha tido a oportunidade de entrevistá-lo por 2 vezes, né? E um fato curioso, Cléo Marcos, é que ele deu uma entrevista para mim depois na Rádio Jornal, e no dia seguinte ele me ligou, rapaz, você era o cara que era para trazer para a FM Itabaiana, rapaz. Aí foi explicar porque não tinha ligado para mim para fechar. Ele disse, mas que bom que você está em uma grande emissora. E aí, como Deus faz? Surgiu a oportunidade, ele me convidou. Eu estou atualmente na FM Itabaiana, próximo dia 2, agora fará 1 mês, né, na emissora. Já me adaptei ao estilo do Agreste, respeitando a todos os profissionais que lá estão na emissora, como também nas outras emissoras da cidade. Muito feliz, o povo itabaiano é um povo muito trabalhador, um povo de uma visão empreendedora impressionante. E estou satisfeito onde estou. A FM Itabaiana é minha casa atual. Espero que fique por muito tempo lá, apesar das pessoas dizerem, rapaz, você não demora em rádio. Não demora porque eu tenho uma personalidade muito forte para falar a verdade e, às vezes, acaba que desagradando algumas pessoas. Ser verdadeiro, eu repito, é complicado. Mas eu não vou mudar essa minha conduta, esse meu perfil. Todas as emissoras que eu passei, Cléo Marcos Lima, eu sempre fiz questão de dizer, olha, gente, meu trabalho é dessa forma. Quem está me contratando já sabe, porque você não contrata ninguém sem saber a história, o perfil, enfim. Me contratou, já sabe que eu sou assim. Me chame antes, diga, olha, eu não aceito isso aqui de jeito nenhum. Talvez você consiga me mudar antes, mas depois que eu estiver no ar, meu amigo, se não disser antes, é complicado. Então, FM Itabaiana é minha atual casa, Cléo Marcos Lima. Muito bem, você viu que ele fez um release aí, né, uma história breve, aí ele falou 3% das passagens dele. Tem muita história de bastidores que, infelizmente, por conta do tempo, não tem como disponibilizar. Mas numa próxima oportunidade, naquele bate-papo com mais radialistas, iremos passar um dia quase que de palestra com os locutores. Viu? Haja ouvido e quem gosta vai acompanhar, né? Quem gosta dos músicos, curte lá no meu canal. Quem gosta desse papo inusitado de locutor, vai curtir também aqui, porque é uma coisa assim, né? Quem não quer saber o que aconteceu aí com Cleiton Santos, né? Nessa ida e vinda. Estão dizendo aqui, Cléo Marcos,
A história de Cleiton é igual aquela música, Entre Tapas e Beijos. Ele vai e volta.